No mundo dos investimentos, você tem várias classes de ativos. Agora, fundamentalmente, quando você escolhe um fundo de investimento, você vai poder investir em ações, você vai poder investir em renda fixa, você vai poder investir até no exterior. Agora, o mais importante quando você investe em fundos de previdência é saber quem está tomando conta do seu dinheiro. O professor Cícero vai explicar para a gente. Então, quando você pretende contratar um plano de previdência, né, uma coisa importante que você precisa observar é em que instituição eu vou contratar, né? Qual é a credibilidade daquela instituição, porque no final das contas o que você está escolhendo é quem vai tomar conta do seu dinheiro durante muito tempo, é isso que você vai estar escolhendo, tá? Então você precisa observar a credibilidade da instituição, como é que quem está administrando os seus dinheiros lhe representa, isso é importante, então é importante você identificar isso. E o segundo ponto que é importante se identificar é o custo. Quanto é que a instituição lhe cobra para administrar o seu dinheiro? E por que isso é importante? Porque quanto mais custoso, menos você vai acumular. Mais você vai estar pagando para o sócio da instituição, né, a depender de qual instituição seja, do que para você. Então, às vezes, a depender do custo, é mais barato você guardar o dinheiro no colchão, por exemplo. Né? Então, você precisa identificar a credibilidade da instituição, porque você está escolhendo alguém para tomar conta do seu dinheiro. E quanto é que isso custa, principalmente. Então, quanto é que custa? Então você compara, muita gente pergunta, Cícero, eu escolho esse ou aquele? Não, vê o custo. A gente tem aí, por exemplo, as entidades abertas de previdência complementar, né, que são entidades com fins lucrativos, que cobram suas taxas, a gente tem diferentes taxas aí no mercado. A gente tem as entidades fechadas de previdência complementar, que são entidades sem fins lucrativos, em geral são entidades de custo mais barato, mas elas estão restritas também, ao mesmo tempo, a alguns públicos, por isso o nome fechado. Então, o importante é a credibilidade e o custo de administração dessas entidades. Esse é um terceiro ponto muito importante, né? O quanto que aquela entidade está te devolvendo de crescimento do teu dinheiro. Então, a gente bota o dinheiro lá na nossa previdência e a gente espera que ele rentabilize e ele cresça por si só. Tá? Quando a gente compra isso, a gente está capitalizando o nosso dinheiro. Então, a rentabilidade vai ajudar a crescer a nossa reserva. E a gente precisa comparar também, ou seja, quanto é que a minha entidade está me retornando de resultado, de rentabilidade. E eventualmente, quando isso não acontece, ou então você compara com outras, é importante. Então a gente tem várias publicações aí, comparativos, né? Inclusive dos órgãos de fiscalização, saber quanto é que cada um está rendendo. E para você, inclusive, trocar. Porque há essa possibilidade de você portar os recursos, ó, não está rendendo legal aqui, eu vou para outra entidade e vou levar meu dinheiro que eu acumulei até então. Então esses dinheiros vão ser aplicados no mercado financeiro. Tá? Vão ser aplicados em renda fixa, em títulos públicos, em títulos privados, vão ser aplicados em ações, né, em bolsa de valores, enfim. Então tem uma gama, isso regulamentado. Então as entidades pegam esses dinheiros e aplicam para tentar rentabilizá-los. Tá? E dependendo da estratégia de cada um, esses resultados podem ser maiores ou menores. Por isso que é importante que a gente acompanhar. Então, às vezes, a gente compra um plano de previdência e esquece dele. Né? Faz a contribuição, ela é descontada ali é um débito automático ou é um desconto em folha e a gente esquece dele. Não acompanha. Então, é importante a gente, pelo menos uma vez por mês, dar uma olhada, ver quanto rentabilizou, compara com os outros indicadores de mercado, né, para a gente ver se de fato aquele teu fornecedor de previdência está te entregando aquilo que tu espera. E por isso que é importante a comparação, porque você pode trocar o teu fornecedor. E por que é importante fazer isso, né, reforçando? Porque você pode escolher fornecedores distintos ao longo do tempo. Ó, não está performando, eu vou para outro. Ou então cobrar o teu gerente, cobrar o teu representante da tua instituição. O que aconteceu, por que aconteceu. Então fazer uma avaliação periódica se aquela tua acumulação está conforme aquilo que tu planejou. Então é importante você fazer seu planejamento, é importante você acompanhar os resultados para saber se eles estão adequados àquilo que você planejou. E se não estiver adequados, eventualmente você pode trocar de entidade. Então você pode portar os recursos daquela entidade para outra entidade. Esse recurso não passa nem pela sua mão, não é um resgate, que fique claro. Esse recurso é uma transferência daquele plano de previdência ou daqueles recursos para uma outra entidade, uma outra gestora de previdência. Então você pode fazer essa escolha à medida que você identifique que aquele teu fornecedor não está te entregando aquilo que você espera.
Então, em geral, cada entidade de previdência tem a sua política de investimento. Então, a política de investimento ela é construída todo ano, baseado em regras do Conselho Monetário Nacional. Então, a partir daquelas regras maiores, tem a política de investimento e a partir daí aquela entidade vai investir os teus dinheiros, né? O que a gente precisa comparar é, primeiro, se os dinheiros de fato estão sendo investidos conforme aquela política e se estão rentabilizando conforme esperado também na política. Muitas vezes, o que parece prejuízo é apenas contábil e pode representar um ganho futuro. Como diferenciar os ganhos e perdas na contabilidade dos seus investimentos? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre ações e renda fixa.